Você já deve ter visto alguém gravando com o celular de cabeça para baixo, com uma cara concentrada, como se fosse um grande cineasta. E a grande verdade é que isso não faz um vídeo de maior qualidade. Isso faz um vídeo diferente. E você precisa entender isso antes de dar os seus próximos passos. Vamos lá, eu não estou falando que gravar com a câmera para baixo é errado. Muito pelo contrário, eu às vezes uso isso. Mas tem um porquê gravar com a câmera para cima e um porquê gravar com a câmera para baixo. Você precisa primeiro entender sobre câmera de segurança. Como assim, Henrique, câmera de segurança? Lembra como é uma imagem de câmera de segurança? Ela é uma imagem de cima, onde as coisas ficam simplesmente sendo vistas e registradas de cima de uma parede, ok? Isso é uma câmera de segurança. Mas você não é uma câmera de segurança, você é uma pessoa que está gravando vídeos. Quando você pega o celular para gravar, você vai ter uma tendência natural a fazer o seguinte: inclinar levemente ele para frente. Quando você faz uma inclinação levemente para frente, já começa a trazer uma sensação de câmera de segurança, que é aquela visão de cima para baixo. E isso não é cinematográfico, isso não é tão legal. E na verdade ele até pode se tornar cinematográfico se for usado no momento certo, com a intenção certa. Que no cinema isso é mais usado em situações de trazer superioridade ao personagem que está olhando para quem está embaixo. Então isso não é a coisa mais adequada para se fazer quando você está filmando um evento social, ou uma loja de roupas, ou a sua própria viagem de turismo. Isso não é interessante. Por isso que quando a gente filma de cabeça para baixo, a tendência não é você continuar fazendo isso aqui. Porque como a câmera está embaixo, é muito mais fácil de você ver que está um pouco estranho a gravação. E aí você levemente já faz assim, essa inclinação. Com essa inclinação, a imagem fica muito mais proporcional, fica muito mais adequada e você tem um resultado muito mais bonito. Mas a qualidade da imagem é a mesma, porque a câmera é a mesma, o celular é o mesmo, só o que mudou é o ângulo. E o ângulo muda muito o tipo da imagem que você tem, mas não a qualidade da imagem. Por exemplo, se você vai fazer uma foto de uma sobremesa e ela está na mesa, fica estranho se eu fizer de cima para baixo a foto dessa sobremesa. Então é muito melhor eu girar a câmera do celular e fazer o vídeo ou a foto. Eu tenho aqui agora algumas frutas na minha mesa e eu quero fazer uma imagem dessas frutas. Eu vou fazer um exemplo aqui, eu vou colocar todas elas em cima da mesa e aí a gente vai testar algumas formas de fazer isso, beleza? Eu estou fazendo aqui um cenário qualquer. Eu vou gravar isso então com a câmera vai dar para cima, ok? Como eu falei, a tendência já é eu fazer o quê? Para baixo, porque as frutas estão embaixo. Então eu coloco aqui para gravar. Então vocês percebem que aqui eu já estou virado para baixo. Eu pareço aquela câmera de segurança que eu só giro. Então olha só, é esse o ângulo que eu tenho. Aqui estão as frutas, ó. O mais baixo que eu consigo fazer é isso aqui, ó. E aí eu tenho essa gravação porque o celular está na limitação com a mesa. Então eu não consigo baixar mais a minha câmera, o ângulo da minha câmera. E acaba que quando eu vou gravar a maçã, eu registro tanto mais a mesa atrás e todo o fundo branco do que de fato a maçã. Eu não dou ênfase na maçã, eu não dou ênfase na uva. Eu não estou conseguindo dar ênfase nas coisas que de fato precisam ter ênfase. Por isso que a gravação com a câmera para cima não é tão interessante para esse momento. Mas quando você coloca a câmera de cabeça para baixo, a tendência é o quê? Eu inclinar levemente para cima. E isso, quando a câmera está bem embaixo, próximo das coisas, olha o resultado que já acontece. Eu já tenho uma perspectiva muito mais bacana de toda a situação e eu consigo fazer um filme muito mais cinematográfico das coisas que estão na mesa. Então, se eu inclinar um pouquinho ainda, levantar um pouco e não encostar na mesa, eu ainda assim tenho um ângulo diferente de todos os outros ângulos que eu tinha com a câmera para cima. Então essa é a grande diferença e vantagem de você filmar com a câmera para baixo e com a câmera para cima. Então preste muita atenção nisso quando você for gravar vídeos para os seus clientes, para os seus negócios ou para as suas próprias viagens. E aí galera, tudo bem? Quero falar com vocês que ficaram até aqui. Eu quero compartilhar um pouco mais sobre o audiovisual. Em 2013 eu comecei a minha produtora numa cidade de 300 mil habitantes, Gravataí, Rio Grande do Sul, lá no extremo sul do Brasil. E lá eu comecei com uma câmera emprestada. Alguns anos depois, eu e minha esposa nós nos mudamos para Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a gente ficou lá por 4 anos e meio e recomeçamos os movimentos lá com os equipamentos que nós já tínhamos, do zero, sem conhecer ninguém. E a gente se filmou muito bem lá. E em 2023, juntamos os equipamentos e viemos para São Paulo.
E aqui já estamos há mais de 2 anos, simplesmente fazendo coisas que sempre fizemos desde 2013. O que eu quero compartilhar com você é que desde que eu comecei até hoje, que são mais de 10 anos, eu tenho percebido que as mesmas situações se repetem. E são esses conhecimentos ao longo desses anos que eu tenho compartilhado nas mentorias que nós temos com pessoas que estão começando suas produtoras com seus celulares no Rio Grande do Sul, em São Paulo e na Europa. Ainda assim são as mesmas situações que têm acontecido. E os depoimentos que eu tenho recebido Henrique, isso aqui realmente funcionou. Eu fiz exatamente o que você disse e o cliente retornou. Henrique, esse tipo de gravação mudou a história e como eu tenho feito as minhas produções. Isso fez toda a diferença. Foi o melhor investimento que eu fiz, foi nesta mentoria. Isso é o que as pessoas têm dito. Aqui em São Paulo nós estávamos com um mentorado que estava com dificuldade de prospecção. Nós demos alguns conselhos e ele aplicou esses conselhos. Ele aplicando esses conselhos, no próximo mês ele simplesmente fez 50% a mais do faturamento, com um conselho aplicado. Então, esse acúmulo de experiência de mais de 10 anos tem trazido bastante conhecimento para a gente compartilhar com você. Então, se você deseja entrar mais a fundo nesse mundo audiovisual, você tem a oportunidade de entrar no curso Super Zarp. No curso Super Zarp, a gente tem ali todos os módulos onde vai mostrar sobre a estrutura do celular, sobre como gravar de forma estabilizada, sem gastar equipamentos em gimbal e tudo mais, se não for necessário. Nós temos também a parte de edição, onde a gente mostra e fala sobre a mentalidade da edição. Eu não vou trazer uma forma onde você edita assim, 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 assim. Eu vou trazer a mentalidade por trás, o porquê eu coloco um take aqui, o porquê eu faço um corte aqui, porquê eu encaixo a música assim e como eu encaixo a música. Então isso tem trazido uma aceleração incrível para as pessoas que têm realizado de fato esse curso. Eu te encorajo a clicar agora nesse link embaixo na descrição do vídeo e entrar e fazer parte disso junto com a gente. Nós acreditamos demais que você tem um destino. Se você é um empreendedor, você tem um destino, quer prosperar a sua empresa. Se você é um videomaker mobile, você precisa prosperar o seu negócio. E é por isso que nós estamos aqui. Então, se você entende que esse aqui é um lugar que vai impulsionar o seu destino, vem com a gente e a gente se vê na próxima aula.